Olá, professores. Se você pergunta na sua sala de aula, como deve ser uma princesa, não é? Qual é a referência que as crianças têm? Ela tem as referências de princesas dos contos de fadas, das princesas que elas veem nas festas de aniversário, das bonecas que elas veem nas vitrines, que são chamadas as princesas. E são princesas que, na realidade, não trazem ou não têm nenhuma identidade que remete às crianças das nossas escolas. E é interessante que você tenha esse olhar, e como eu já falei no vídeo anterior, que você não deixe para trabalhar essa questão da consciência negra apenas nas datas que fazem essa referência. Mas você vai trabalhar não só a consciência negra, mas com a valorização da autoestima da criança. Mas o que eu penso também é o seguinte: quando você leva uma história para a sala de aula, você leva a história com o objetivo de atrair a criança para a leitura, para o mundo da leitura. Não quer dizer que você vá trabalhar diretamente com a história. Você pode fazer o seu momento de deleite, contar a história para a criança, e vai chegar um momento em que você vai poder discutir com as crianças, fazer uma roda de conversa, independente do seu dia dessa história. O importante é que, ao ler a história, a minha sugestão é que você leia primeiro para as crianças, que você divida em 3 capítulos, ou leia tudo de uma vez, porque é uma história que as crianças amam e que é história conhecida. No entanto, ela está dentro do contexto e dentro da realidade do povo brasileiro. Então, o que eu acho que vale a pena você levar em conta e considerar que quando você lê uma história, ela vai servir de um ponto de argumento, né, uma argumentação para as crianças numa roda de conversa. Porque elas vão lembrar da história e vão perceber que não é só, por exemplo, a princesa do conto de fada europeu que pode ser princesa, mas uma princesa brasileira, que seja índia, que seja negra, que seja branca, que seja morena, ela também pode ser uma princesa. Ela pode ser essa princesa que remete lá ao conto de fadas. Nós vamos considerar que quando você vai levantar essa temática na sala de aula, você vai falar do contexto de onde a história veio. E no caso, eu estou mostrando para você essa história e essa coleção justamente para você ter essa argumentação e trabalhar esse poder, essa capacidade de argumentar das crianças. Porque elas vão ter uma base de onde elas vão tirar ou ter as ideias ou concluir, né, a tese delas, porque elas vão comparar uma história com a outra que elas já conhecem e dali elas vão sintetizar, não é? E fazer o próprio, tirar, né, ter o próprio conceito e formar a sua opinião. E não só das 2 histórias, mas como das outras. Não é? Ela vai agregando conhecimento. É por isso que é importante você levar a história para a sala de aula. Agora, não quer dizer que você precisa levar a história para a sala de aula toda vez paramentada, cheia de coisa. Não. Se você utilizar a história todos os dias na sala, as crianças vão acostumar com esse momento e vão fazer desse momento um momento maravilhoso, um momento de deleite. Então, essa história aqui, por exemplo, que é a da Cinderela e o Chico Rei, ela vem falando o quê? É uma adaptação, não é? Como eu já tinha falado para vocês, que ela é uma adaptação de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. E aqui no Brasil, que ela fala do acontecimento aqui no Brasil, na Vila Rica. Então, olha bem, primeiro, aqui no Brasil o acontecimento, a história acontece, né? Veja bem, ela começa falando que a menina
ela morava na rua direita, em Vila Rica. E que o nome dela era Abioye, quer dizer, um nome africano. Por quê? Ela havia, né, os pais dela, dessa menina, eles eram reis na África. Se os pais dela eram reis, automaticamente ela era o quê? Uma princesa, tá? Mas os pais delas morreram, porque quando eles pegaram, né, os pais dela, para trazer para o Brasil para serem escravizados, eles não resistiram dentro do navio e morreram. E ela chegou até no Brasil e foi comprada por uma mulher. E essa mulher tinha 2 filhas muito malvadas, não só a mulher, como as filhas dela também. Aí que vem esse comparativo que ela vai fazer com a mulher que também maltratava a Cinderela. Aí o que ela fala? Que as filhas dela chamavam a Mafalda e a outra Fiona. E essa mulher, ela maltratava muito essa menina. E pôs essa menina para cuidar da casa. Ela era escrava, cuidar de tudo. E a menina vivia lá na beira do fogão. E como lá tinha muita cinza, muito pó, muita poeira, né? O que acontece? Ela vivia toda suja de cinza. E por viver suja de cinza, ela recebeu o nome de quê? De Cinderela. Ela recebeu o nome de Cinderela porque Cinderela significa muitas cinzas. Aí ela foi para lá e foi maltratada. Aí vem todo aquele contexto do sonho de fada, da festa. O Chico Rei também tinha sido escravo. E quando ele era escravo, o que aconteceu? Ele conseguiu ficar rico e comprar a própria liberdade. E ao comprar a liberdade dele, ele se tornou o homem mais rico da região. E foi o Chico Rei que fez a festa. E ele fez aquela festa maravilhosa e queria, né, achar uma noiva, né, uma princesa para ele casar. Então, o contexto da história vem todo do mesmo jeito da Cinderela, né? Que veio uma fada, veio o dia do baile, ela ficou costurando, preparando as roupas, fazendo todos os preparativos das festas, para que as 2 filhas mais a malvada fosse para a festa, e ela ficou em casa, porque ela não tinha como ir na festa, porque não tinha dado tempo. Nisso chega uma fada. E se você observar na ilustração, a ilustração é de Walter Lara, a ilustração tem uma fada. E essa fada é uma morena, uma mulher morena, do cabelos cacheados, tá? É uma fada dentro dessa nossa realidade, né? Da miscigenação. E essa fada é que vai fazer com que seja transformado, né? A abóbora, os ratos, tudo naquela carruagem maravilhosa para ela ir à festa. Quando ela vai à festa, olha como ela ficou linda. Então as crianças vão poder perceber que a Cinderela ficou maravilhosa. Ela ficou bonita. Vão ver o cabelo, vão perceber o cabelo, que o cabelo dela é um cabelo natural, diferente. Não é, quer dizer, uma menina negra, ela pode ser Cinderela? Ela pode. Por quê? Ela pode ser uma princesa, não é? Então, mas você não precisa levantar essa questão quando você estiver contando a história. Simplesmente conte a história. Leia, aliás, nem conte, leia a história. Seja fiel ao texto, porque ele vai mostrar várias situações que estão aqui no nosso país, tá? Então é importante que você leia a história para as crianças, que seja do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não importa. Importa é que você leia, e o prazer da leitura vem pela escuta. Aí, o que elas vão perceber? Que essa menina foi ao baile, vai perceber que ela dançou a noite toda, não é? E o príncipe, né, o Chico Rei ficou apaixonado por ela. Quando deu meia-noite que ela foi embora,
não é? Ela perdeu o sapatinho de cristal, no outro dia o rei mandou procurar quem era o dono do sapato, até que chegou na dona do sapato, que era a Cinderela. Ela calçou, se viu nela e tá, e elas se casaram, foram felizes para sempre, tá. Tudo isso você vai poder levar essa história. Aí, o que eu sugiro, professor? Nada, não fala nada sobre a história. Não fala nada, deixa que as crianças reflitam, porque quando essa história às vezes choca as crianças. Choca porque elas têm dentro delas, né, na cultura nossa, a Cinderela é uma outra Cinderela. A Cinderela era do mundo europeu. E essa Cinderela, ela é muito presente, muito viva nas nossas escolas. Deixe que elas reflitam. Se você sentir que elas querem comentar sobre a história, querem falar alguma coisa, deixe que elas manifestem aquilo que elas estão sentindo, tá? Amanhã eu vou falar, depois, né? Amanhã ou depois, não sei, a gente fala mais sobre as outras histórias. Vocês vão perceber como é importante a gente tornar as nossas aulas significativas, e elas só se tornam significativas a partir do momento que você leva coisas que façam com que as crianças se identifiquem. E essa história é uma delas, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo.